Fala galera, estamos de volta. Vamos continuar nossos estudos sobre domínios morfoclimáticos brasileiros, essas grandes interações naturais entre clima, relevo, vegetação, hidrografia, solo, criando paisagens belíssimas, né? Então, nós já estudamos o domínio amazônico, né? Marcar aqui, ó, pra gente não se perder, pra gente fazer tudo bonitinho. Então, ó, já falamos sobre o domínio amazônico, já falamos sobre o domínio do Cerrado, já falamos sobre o domínio dos mares de morro com vegetação de Mata Atlântica, e agora a gente vai dedicar aqui, ó, a gente vai falar um pouquinho sobre a vegetação de Caatinga, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre a vegetação de Caatinga, certinho? Tá aqui representado, né? Nossa vegetação de Caatinga aqui, ó, nossa imagenzinha aqui representando, tá bom? Certo? Nosso resumão aí sobre os grandes domínios morfoclimáticos. Vamos começar a falar um pouquinho então. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é o posicionamento. Vamos posicionar, né, o domínio da Caatinga. É importantíssimo, né, a gente dominar as chamadas sub-regiões nordestinas. Como assim? A região Nordeste, devido às suas grandes diversidades, ela costuma ser regionalizada. Lembrando que para a geografia regionalizar é você dividir um todo em partes a partir de um ou mais critérios, né? E com isso você vai perceber que os critérios estão relacionados aos objetivos esperados dessa regionalização, tá bom? Então, nós temos 4 sub-regiões nordestinas. Nós temos a Zona da Mata, onde nós temos o predomínio, né, de vegetação de Mata Atlântica. Aqui a gente está falando sobre o domínio dos mares de morro, certo? Nós temos o sertão nordestino, com o predomínio de vegetação, né, da Caatinga, como a gente vai estudar, então predomínio, né, de vegetação no domínio morfoclimático da Caatinga. Na transição entre, né, a Zona da Mata e o sertão, entre a Mata Atlântica e a Caatinga, nós temos o agreste. Lembrando que zona de transição é aquela zona de passagem, de convivência de características, né, de ambos os domínios, certo? À medida que você vai se aproximando de um, você vai perdendo, né, características do outro e progressivamente, certo? E aqui nós também temos o meio norte, destacando-se aqui o estado do Maranhão, onde se desenvolve também a chamada Mata dos Cocais, que também é uma zona de transição. A gente pode perceber que nós temos a transição aí entre, né, regiões de floresta tropical, a gente está falando da, né, parte da floresta amazônica, e também do cerrado brasileiro, tá bom? Então, de novo, uma zona de transição que vem ganhando corpo, né, bem importante aí sobre a produção de extrativismo vegetal, inclusive com a presença de oleaginosas, que despertam interesses de grandes empresas ligadas a setores, inclusive, de óleo, né, óleo vegetal, tá bom? Na região do meio norte, na região da Mata dos Cocais. Então, entendendo essa regionalização do Nordeste, entendendo as 4 sub-regiões nordestinas, a gente vai voltar a falar sobre isso quando nós falarmos sobre zona de transição, quando nós falarmos sobre o agreste, sobre a Mata dos Cocais, certo? Mas o que a gente vai se dedicar aqui vai ser justamente na região do sertão, tá? Então a gente vai se dedicar aqui na região do sertão nordestino, onde nós temos o predomínio de vegetação de Caatinga, tá bom? Então, nós já fizemos o posicionamento, tá? Ó, pegando aqui a representação, ó, o bioma da Caatinga, certo? Pegando esse mapa aqui, essa imagem de satélite, a gente pode identificar. E aqui a gente consegue perceber, ó, a relação entre os estados que participam, né, do domínio da Caatinga. Pegando do Maranhão até Pernambuco, fazendo um corte aí topográfico, a gente tem essa relação aqui, ó. Se a gente pegar do Maranhão até Pernambuco, nós temos esse corte, esse perfil topográfico, tá bom? Que vai pegar, né, porções significativas dessa região aqui, ó, da chamada depressão sertaneja. E a lógica, né, do relevo, o posicionamento geográfico é importantíssimo, é imperativo para a gente entender as características desse domínio. Então a gente vai parar aqui porque a gente vai precisar falar um pouquinho sobre o relevo, sobre o posicionamento geográfico, como isso influencia nas condições climáticas e, consequentemente, no solo, na vegetação, da hidrografia local e, ao mesmo tempo, né, na fauna e na flora. Legal? Então, daqui a pouco a gente volta aí falando um pouquinho sobre
sobre o relevo, né, sobre o posicionamento geográfico e também climático que caracteriza essa região. Bom, grande abraço aí.